Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e nessa aula de hoje a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu nessa matéria até agora. A gente vai falar sobre a associação mista de resistores, que a associação mista nada mais é do que a gente juntar no mesmo circuito resistores em série e em paralelo, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, eu vou começar colocando para vocês ali então um resistor R1 de resistência 5 ohms. Agora eu vou colocar um outro ali R2 de resistência elétrica 20 ohms e vou fazer essa ligação que está aparecendo aqui para vocês. O que a gente nota? Pelo que a gente aprendeu até agora, esses dois resistores estão associados em paralelo, tá certo? Agora eu vou colocar mais um resistor R3 e vou ligar dessa maneira ali. Eu sei que os resistores R1, R2 e R3 são ligados em paralelo. Agora, vou colocar mais um resistor R4. O que acontece? Eu não posso dizer que o R4 está em série com o R1, nem em série com o R2, nem em série com o R3. Mas eu posso dizer que o resistor R4 está em série com essa associação de resistores que eu tenho aqui em cima. E a partir dali, a gente consegue definir o nosso circuito, consegue calcular as mais diversas situações, como resistência equivalente, corrente elétrica, tensão e assim por diante, tudo bem? Pessoal, agora olha só, para a gente seguir bem legal nos exercícios, a gente precisa relembrar então as propriedades de uma associação em série e de uma associação em paralelo. Dá uma olhadinha aqui, eu coloquei para vocês ali um trecho com 3 resistores associados em série. Vamos lembrar as propriedades? Lembra? A gente aprendeu que em série a tensão total era a soma das tensões, tudo bem? E uma outra coisa bem importante, que em série todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, então o I é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, tudo bem? E por último, você lembra que para calcular a resistência equivalente, era só a gente somar as resistências R1 mais R2 mais R3, como você viu aqui do lado, tudo bem? Legal. Agora vamos relembrar a associação em paralelo. Coloquei para vocês ali uma imagenzinha com 3 resistores associados em paralelo. Lembra das propriedades? Em paralelo, a tensão é igual para todo mundo. Então, a gente sabe que V1 é igual a V2, que é igual a V3. E, em paralelo, a gente aprendeu que a corrente total é a soma das correntes. Então, a gente sabe que a corrente I é igual a I1 mais I2 mais I3. E, por último, na hora de achar a resistência equivalente, a gente aprendeu que, em paralelo, o inverso do R equivalente é igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3. E claro, tem também as duas regrinhas práticas que a gente aprendeu na aula passada, tudo bem? Bom, vamos usar tudo isso então que a gente já estudou para resolver exercícios referente a essa parte de associação mista de resistores, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá então para o exercício número 1. A figura a seguir apresenta 3 resistores de resistências elétricas respectivamente iguais a R1 4 ohms, R2 2 ohms, R3 3 ohms e R4 8 ohms. Suponha que esses resistores estejam ligados a uma bateria de 60 volts. Bom, eu representei para vocês ali os 4 resistores, R1, R2, R3 e R4. Aí eu pedi, com base nessas informações, responda os itens a seguir. Item A. Calcule a resistência equivalente do circuito. Bom, pessoal, quando a gente tem um circuito como esse, a gente vai começar resolvendo ele de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? Eu vou pegar e vou começar localizando com vocês ali os nós. Eu percebo que eu tenho um nó aqui e um nó aqui. Então, antes de pensar no circuito inteiro, eu vou resolver entre os nós. Entre os nós, eu tenho 3 resistores e a gente consegue perceber de uma maneira bem simples que os resistores R1 e R2 estão associados em série. Então, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar a figura, substituindo esses 2 resistores por um único resistor. Eu vou colocar ali embaixo para vocês o chamado R12, que seria o equivalente entre 1 e 2. O que acontece? Como a gente aprendeu, esses 2 resistores estão em série. E em série é só a gente fazer a soma das resistências. Então, vai ficar para a gente que o R12 é 4 mais 2 vale 6 ohms, tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu ainda preciso resolver o resistor equivalente dentro desses 2 nós. Então, eu tenho o resistor R12 e o resistor R3. O que a gente percebe olhando ali para a figura? A gente nota que esses 2 resistores aqui estão associados em paralelo.
E para a gente achar o valor da resistência elétrica equivalente entre esses dois resistores, eu vou fazer um método que a gente aprendeu na aula passada, que a resistência equivalente entre eles, então eu vou chamar de 1, 2, 3, pode ser dada pelo produto pela soma, lembra? Produto pela soma, então o produto vai dar 6 vezes 3, e a soma é 6 mais 3. Vamos lá? 6 vezes 3 dá 18. 6 mais 3, 9. Então, 18 dividido por 9 vai dar para a gente 2 ohms. O que a gente vai fazer? Vai colocar ali o nosso resistor R123 no lugar do R12 e do R3 e vai dizer que esse resistor vale 2 ohms. Agora, o que eu tenho? Eu tinha um nó aqui e um nó aqui. E entre os nós, eu deixei uma única resistência elétrica. Agora, eu vou partir para o resto do circuito. Dá uma olhada aqui comigo e me ajuda a tirar uma conclusão. O que a gente percebe na figura? Que esses dois resistores, que são o R123 e o R4, estão associados em série. Em série, a gente sabe que para fazer a resistência equivalente, é só fazer a soma das resistências. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses dois resistores por um único, que eu vou chamar de R1234, que seria o equivalente de todo o circuito. E como esses dois aqui estão em série, a gente vai simplesmente somar os valores das resistências elétricas. Então, eu vou somar 2 com 8. E vou chegar que a resistência equivalente do circuito vale 10 ohms. Essa é a resposta que a gente estava procurando no item A, tudo bem? Item B. Calcule a corrente elétrica total do circuito. Bom, pessoal, esse que está ali é o nosso circuito original. Como eu quero achar a corrente elétrica total, eu tenho que pensar no resistor equivalente. Então, eu vou substituir todo esse circuito que está ali pelo nosso circuito, onde eu tenho o resistor equivalente, que vale 10 ohms. Aí, a gente vai simplesmente aplicar a relação V igual a R vezes I. Como eu quero achar o I total, o R que eu vou usar é o R equivalente, que é o 1, 2, 3, 4. Com isso, a gente sabe que a tensão da bateria é 60 volts, foi dado no enunciado. A resistência equivalente é 10 ohms e a corrente é o que eu quero achar. Com isso, a gente vai achar que a corrente I é igual a 60 dividido por 10, simplificando um zero em cima e um zero embaixo, a gente chega aqui. A corrente elétrica que percorre o circuito como um todo, a corrente total, é igual a 6 amperes. É isso que o item B perguntou para a gente, tudo bem? Item C. Calcule a corrente e a DDP em cada resistor. Pessoal, quando eu tenho um circuito com vários resistores, a minha sugestão para você é resolver o circuito de trás para frente. Então eu vou desenhar os outros passos que a gente fez lá no item A. E se a gente vai começar de trás para frente, a gente sabe o quê? A gente sabe que no circuito todo, a gente tem uma corrente elétrica I de 6 amperes, tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada na figura de cima. Na figura de cima, eu tenho o resistor R123 e o R4. Esses dois resistores estão ligados em série com a bateria, ou seja, os dois resistores são percorridos por uma corrente de 6 amperes, tudo bem? Então está aqui, 6 amperes. Opa, peraí, então no resistor R4 eu já sei a corrente. Eu vou deixar anotado aqui embaixo para vocês então que a corrente no resistor 4 é 6 amperes. Agora, eu pedi para você achar a DDP também, mas para a gente achar a DDP fica bem facinho, né? É só a gente fazer que V é igual a R vezes I. Então, a DDP no resistor 4 é o valor da resistência, que é 8, vezes a corrente, que é 6. Vai dar para a gente 48 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar lá embaixo também que a DDP no resistor 4 é 48 volts, tudo bem? Agora, pessoal, olha só. Esse resistor aqui, que é o R123, pelo que a gente viu lá no item A, ele é o equivalente dessa associação que eu tenho aqui do R12 com o R3, tudo bem? Bom, esses dois resistores estão em paralelo. E a gente aprendeu que em paralelo, o que é igual é a tensão elétrica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir quanto vale a tensão aqui no R123 e a tensão aqui
vai ser a mesma tensão que eu tenho no resistor 1, 2 e no resistor 3. Pessoal, a tensão 1, 2, 3 é o R1, 2, 3 vezes a corrente. Então, a tensão 1, 2, 3 vai ser para a gente, olha só, vamos lá? É a resistência que vale 2 vezes a corrente que vale 6. Então, a tensão 1, 2, 3 é igual a 12 volts. O que eu vou fazer? Eu sei que essa tensão é a mesma tensão que vai estar nos dois resistores ali embaixo. Então, primeiro eu vou tirar um pouquinho algumas informações da tela para não deixar congestionado ali para vocês e vou anotar que a gente tem 12 volts nesse resistor e tem 12 volts nesse resistor aqui embaixo. Opa, pera lá, no resistor R3 eu já sei a tensão nele, que é 12 volts. Então eu vou deixar anotado lá no cantinho que a tensão V3, que é algo que eu pedi para vocês, vale 12 volts. Agora vamos concentrar aqui no resistor R3. A gente sabe resistência e sabe tensão. Moleza para a gente achar a corrente. A gente pode dizer que V3 é igual a R3 vezes I3. A DDP é 12 volts, a resistência elétrica é 3 ohms e a gente quer achar a corrente I3. A corrente I3 vai dar 12, e esse 3 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo, fica 12 sobre 3. E 12 sobre 3 vai dar 4 amperes, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar anotado aqui na figura que a corrente é 4 amperes, e vamos anotar ali no cantinho, então, que a corrente I3 do resistor 3 vale 4 amperes, tá bom? Agora eu vou apagar algumas contas aqui da tela só para não deixar muito carregado para você, e a gente vai tirar algumas outras conclusões bem importantes. Olha só, no resistor que é o 1, 2, o resistor 1, 2, que está aqui, é o equivalente do resistor 1 em série com o resistor 2, tudo bem? Vamos lá então, pessoal, olha só. A gente sabe que essa corrente total aqui vale 6 amperes. E pelos cálculos que a gente acabou de fazer, desses 6 amperes, quando chegou nesse nó, vieram 4 amperes aqui para baixo. A gente acabou de calcular a corrente pelo resistor 3. Como aqui eu tenho uma divisão do circuito, a gente sabe que a corrente que chega nesse nó vai se dividir. Um pouco vem aqui para baixo, o outro resto vem aqui para cima. Então, olha lá, se eu tenho 6 amperes chegando no nó, eu tenho que ter 6 amperes saindo. Então, se vem 4 amperes aqui para baixo, obrigatoriamente tem que vir 2 amperes aqui para cima. Opa, pera lá. Então, como esse resistor R12 é o equivalente do R1 com o R2, o que eu posso dizer? Que a mesma corrente que vai passar pelo R12 é a corrente que vai passar pelo R1 e pelo R2. E ela vale 2 amperes e 2 amperes, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar lá no cantinho nas respostas que a gente está procurando, que a corrente I1 é 2 amperes e que a corrente I2 também é 2 amperes. Agora, para responder o exercício, só falta calcular a DDP no resistor 1 e a DDP no resistor 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar V igual a R vezes I. Se eu quero achar a DDP no primeiro resistor, eu vou pegar R1 vezes I1. Então, a DDP no primeiro resistor vai ficar como? R1 vale 4 ohms e a corrente I1 vale 2 amperes. Com isso, a gente vai achar que a DDP V1 é igual a 8 volts. Vamos anotar aqui, ó, V1 igual a 8 volts, tudo bem? Agora, vamos apagar essa continha que a gente fez aqui e vamos calcular a última DDP que falta, que é no resistor 2. É só pegar R2 vezes I2. Então, a DDP no resistor 2 é a resistência R2, que vale 2 ohms, vezes a corrente I2, que é 2 amperes, que vai dar para a gente 4 volts. Então, vamos anotar aqui que a DDP2 é igual a 4 volts, tudo bem? E aí, pessoal, a gente tem aqui a resposta que a gente procura nesse item C. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as informações que a gente tem ali na tela e vou anotar
essas informações finais que a gente calculou. Então, a gente achou que a DDP1 é 8 volts, a DDP2 é 4 volts. Achou que a DDP3 é 12 volts e achou que a DDP4 é 48 volts. Vamos ver se essas informações fecham com o que a gente aprendeu lá na teoria? Olha lá, 1 e 2 eles estão em série. Lembra que em série a tensão total é a soma delas? Se eu somar 8 mais 4, vai dar 12. Opa, peraí. Mas o R1 e o R2, eles estão em paralelo com o R3. E em paralelo as tensões não são iguais? Olha quanto que dá a tensão do R3, é 12 volts também. É igual a soma desses dois, ou seja, está fechando tudo, porque eu sei que em paralelo as tensões têm que ser iguais, tá bom? Então, olha só, eu sei que o equivalente do 1 com 2 tem 12 volts e eu sei que o R3 tem 12 volts. Isso significa o quê? Que o equivalente deles vai ter 12 volts, tudo bem? E a gente calculou que a tensão no resistor R4 é 48 volts. Opa, olha lá. 48 volts com 12 volts. Esses dois resistores estão em série, não é isso? Lembra que a gente aprendeu que em série a tensão total é a soma das tensões? Se a gente somar 12 com 48, vai dar exatamente 60 volts, que é a tensão total, tudo bem? Mas enfim, isso são só algumas verificações para a gente ter certeza que os nossos cálculos estavam certos. As respostas que a gente precisava já estão ali embaixo, tá bom? Item D. Calcule a potência dissipada em cada resistor. Pessoal, para a gente poder calcular a potência dissipada em cada resistor, eu vou colocar de novo para vocês ali embaixo na tela as informações que a gente calculou de tensão e corrente em cada um deles, tudo bem? Por quê? Porque a partir daí a gente conhece 3 equações. A gente sabe que potência é igual a tensão vezes corrente, a gente sabe que potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado, e a gente sabe que potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Como em cada resistor a gente sabe o R que foi dado e a gente sabe o V e o I que a gente calculou, significa que a gente tem todas as informações de todos os resistores. A gente pode usar a equação que a gente quiser, que vai dar certo, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou optar com vocês por usar uma equação que é um simples produto de dois valores. Então, eu vou usar V vezes I. Mas você poderia usar R quadrado, V quadrado sobre R, porque, de novo, como eu conheço todas as informações, eu uso a que eu preferir. Então, vamos lá. Potência no primeiro resistor. Eu vou usar V vezes I, mas eu tenho que usar a tensão no primeiro resistor e a corrente no primeiro resistor. Então, a potência P1 vai ficar para a gente. Tensão no primeiro resistor, a gente calculou 8 volts. Está anotado ali embaixo para você. Corrente no primeiro resistor, 2 amperes. Também está anotado ali embaixo para vocês. Então, a gente chega que a potência no primeiro resistor é para a gente 2 vezes 8, 16 watts, tudo bem? Potência no segundo resistor. Eu vou usar V vezes I de novo, só que eu preciso usar a tensão naquele resistor e a corrente daquele resistor. Então, a potência no resistor 2 vai ficar, está anotado ali embaixo para a gente. Olha lá, pessoal, a tensão é 4 volts e a corrente é 2 amperes. Por isso, a gente vai achar que a potência é igual a 4 vezes 2, 8 watts. Potência no terceiro resistor. Vamos lá? Potência no terceiro resistor, eu vou usar V vezes I, colocando os dados do resistor 3. Então, seguindo, vamos lá. Potência no resistor 3. É só pegar a tensão no resistor 3, que é 12. Vamos anotar ali. 12 volts. Vezes a corrente I3, que é 4 amperes. Com isso, a gente chega que a potência no resistor 3 é igual a 12 vezes 4, 48 watts. Tudo bem? E, por último, a potência no resistor 4. É só a gente fazer tensão vezes corrente. Claro, com os dados do resistor 4. Então, a potência no resistor 4 vai ser para a gente a tensão, que é 48 volts, vezes a corrente, que é 6 amperes. Com isso, a gente vai achar que a potência no resistor 4 é igual a 48 vezes 6, 288 watts. Tudo bem? Então, como ele pediu para a gente achar a potência em cada um dos resistores, as nossas respostas são P1, 16 watts, P2, 8 watts, P3, 48 watts e P4, 288 watts, tudo bem? Item E. Calcule a potência gerada pela bateria. Pessoal, olha só.
Existem várias equações para calcular a potência, mas como a bateria não é um resistor, quando eu calculo a potência gerada, eu vou ter que usar tensão vezes corrente obrigatoriamente, tudo bem? Bom, a gente calculou que a corrente total, que é a corrente que sai da bateria, é uma corrente de 6 amperes. Então, se eu quero calcular a potência gerada pela bateria, eu vou pegar a tensão gerada, que é de 60 volts, e vou multiplicar pela corrente, que é 6 amperes. Com isso, a gente acha que essa potência é igual a 360 watts, tudo bem? Então, essa é a resposta do item E. Agora, eu queria voltar com vocês nos cálculos que a gente fez para a potência dissipada pelos 4 resistores lá no item anterior. Para o resistor 1, por exemplo, a gente calculou que a potência dissipada foi de 16 watts. Para o resistor 2, a gente calculou que a potência dissipada foi 8 watts. Para o resistor 3, a gente calculou que a potência dissipada foi de 48 watts. E para o resistor 4, a gente calculou que a potência dissipada foi de 288 watts, tudo bem? E olha só que interessante, pessoal. Se a gente somar todas as potências dissipadas, a gente vai encontrar 360 watts. Então, olha só. Foram gerados 360 watts de potência e, ao todo, foram dissipados 360 watts de potência. E nos circuitos elétricos, isso funciona sempre dessa maneira. Toda a energia fornecida é consumida, ou seja, sempre a potência gerada vai ser igual à potência consumida, tudo bem? Inclusive nos geradores reais, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, onde a gente vai considerar, inclusive, que o próprio gerador consome parte da energia. Isso que eu te falei agora é sempre verdade, tá certo? E detalhe, é uma forma de você verificar se acertou tudo que fez até agora. Se não bater, é porque tem alguma coisinha que você precisa corrigir, tá certo? Agora vamos dar uma olhada numa questão que caiu na prova do Enem. Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou 2 lâmpadas, diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram 60 watts, 110 volts, e o gerador produzia uma tensão de 220 volts. Para que as 2 lâmpadas possam funcionar de acordo com as suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de 2 bocais ligados em... Pessoal, a ideia é a seguinte, olha só. A gente tem aqui o nosso gerador, vou indicar para você aqui pela letra G. Agora, desse gerador, a gente tem uma tensão saindo aqui de 220 volts, tudo bem? Só que as lâmpadas são lâmpadas para serem ligadas em tensão de 110 volts. O que acontece? Se a gente ligar essas lâmpadas em paralelo, as 2 lâmpadas vão receber a tensão de saída do gerador, que é 220 volts, e essas lâmpadas vão queimar. Então a gente não pode nem pensar nessa opção. De cara a gente já elimina os itens C, D e E. Então olha só, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês ali as 2 lâmpadas que eu vou indicar com a letra L, e a gente sabe o quê? Que se a gente pegar essas 2 lâmpadas e ligar as lâmpadas em série, o que vai acontecer é que numa associação em série eu tenho divisão da tensão. Detalhe, né? Pelo fato de serem 2 lâmpadas iguais, a tensão vai se dividir igualmente. Então a gente vai ter 110 volts para essa e 110 volts para essa, tudo bem? Detalhe, a gente vai ter uma corrente elétrica passando por esse circuito. Vamos supor que o sentido seja esse que eu coloquei para vocês. Agora, olha só, se a gente olhar nas alternativas que restam, as 2 falam de ligar em série as lâmpadas. Só que uma fala de usar fios de maior espessura, outra de usar fios de máximo comprimento. A ideia é a seguinte, olha só. A gente está falando agora sobre esses fios que vão ser usados para fazer a ligação. No enunciado foi dito para a gente que o ideal é que a gente tenha a menor perda possível, tudo bem? Como a gente está falando de uma associação em série é a situação onde eu tenho sempre a mesma corrente elétrica passando pelas 2 lâmpadas e, por consequência, pelos fios. Então, olha só, eu vou usar essa relação P igual a R vezes I ao quadrado. A corrente, quem vai definir para mim é o gerador e as 2 lâmpadas que estão ligadas em série. Agora, se eu quero ter a menor perda possível nos fios, o que eu vou fazer?
para ter uma potência dissipada, uma potência pequena perdida nos fios, eu tenho que usar fios de pequena resistência elétrica. Então vamos lembrar da equação da segunda lei de Ohm, que fala para a gente que R é igual a ρ vezes L sobre A. Bom, a gente não tem o poder de mexer no material do fio, na resistividade elétrica. Então a gente tem o poder de fazer o quê? De mexer no comprimento da fiação e de usar fio mais grosso ou fio mais fino. Como eu estou buscando uma situação de menor resistência elétrica dos fios para ter menores perdas, eu estou buscando então colocar fios mais curtos possível e fios de maior área de seção transversal. Por quê? Porque fios mais curtos me geram resistências elétricas menores e, como a resistência elétrica e a área da seção transversal são inversamente proporcionais, como eu quero resistência elétrica menor, eu tenho que pensar numa área de seção transversal maior, tudo bem? Então, eu vou buscar fios de maior espessura, que é o que diz pra gente ali no item A. Então, o nosso gabarito é a letra A. Pessoal, então olha só, das duas questões que a gente fez na aula de hoje, a gente percebeu o quê? Que a primeira foi uma questão onde eu exigi bastante de você, onde você teve que reunir bastante conceito junto. Então ela serve como indicativo se você tem que voltar e estudar um pouquinho melhor alguma parte da matéria, tá certo? Já na segunda questão, a gente usou uma questão do Enem, que ela precisa também de bastante informação. Por mais que não seja uma questão com cálculos complexos, a gente usou ali potência, associação em série, associação em paralelo e segunda lei de Ohm, tá certo? Por isso que é bem importante que você dê atenção a esse assunto, pois ele aparece demais em prova e aparece demais também pra gente no Enem, tá certo? Tchau e até a próxima aula.